Olá, estrelas. Sou o Sul, astrólogo aqui no canal Voz Astral e esta semana tudo começa a mudar a partir daqui. E se tens acompanhado o canal, já deves ter ouvido falar que a primavera 2025 é um ponto de viragem e tudo começa agora. E esta semana temos dois trânsitos que marcam este momento. Temos a Lua Nova em Peixes, ou seja, o último ciclo lunar antes de uma enorme reconfiguração. Não se esqueçam que estamos à porta dos eclipses. Temos a Vênus a ficar retrógrada em Carneiro, ou Áries, ou seja, um dos momentos mais importantes do ano para reavaliar os nossos desejos e valores. Portanto, é uma semana em que passado e futuro colidem. E, na noite de quinta para sexta, entre a meia-noite e meia e a meia-noite e 40, horário de Lisboa, acontece a Lua Nova em Peixes. E Peixes é o último signo do zodíaco, o encerramento de um ciclo, a transição para algo novo. Portanto, esta Lua, junto a Vênus retrógrada, não é um recomeço vibrante. É sim um silêncio antes de agir, uma pausa para respirar antes de um grande salto. Porque a lua nova acontece então na noite de quinta para sexta, sexta Mercúrio fica em sombra, em peixes, e sábado começa então a Vênus a sua retrogradação em Carneiro. E aqui é que as coisas começam a ganhar intensidade, porque esta semana temos o fim e o início, peixes e carneiro. Ou seja, peixes representa o final do inverno, a dissolução do que já não faz sentido. E carneiro, por outro lado, é a explosão da primavera, o princípio de tudo, a ação, o instinto, o desejo. Mas entre a morte de um ciclo e o nascimento de outro, instala-se algo inevitável, o medo de perder. E é muito isso que Mercúrio em Peixes traz, já no seu movimento sombra. Ou seja, o medo de largar aquilo que já conhecemos, mesmo quando sentimos que já não nos satisfaz. O medo de reconhecer que algo que tanto desejamos finalmente chegou, mas não da forma que esperávamos. E é exatamente esse o tema da Vênus retrógrada em Carneiro. Ou seja, quando a Vênus para no céu e começa a retrogradar, o universo coloca-nos um espelho à frente. Será que aquilo que estamos a receber está realmente alinhado com o que desejamos? Porque é assim, estrelas, a Vênus retrógrada não nos tira nada à força. Ela faz-nos simplesmente perceber o que nós não queremos mais. E a questão desta semana é, se já não queres, então porquê é que continuas a segurar isso, não é? Então, a resposta a esta pergunta, não é? Porque é que continuas a segurar aquilo que já não queres, vem no mergulho necessário, a lua nova em peixes, não é? E depois, logo passado umas horas, com o Mercúrio a entrar em sombra, que nos avisa que ele próprio está prestes a retrogradar. E, e depois, como eu disse, sábado, a Vênus também para e inicia o seu movimento retrógrado em Carneiro, no signo de Eu, e ela vai retrogradar e depois vai regressar às águas internas de Peixe. Portanto, o céu está-nos a dizer algo muito claro. Há um arrependimento que precisa de acontecer, não é? Mas é um arrependimento que não é um castigo, é um portal, uma passagem para a transformação, para a reavaliação do que desejas e, acima de tudo, para uma nova forma de te relacionares contigo mesmo. Esta lua nova pede-nos para mergulharmos no nosso inconsciente, revisitarmos as nossas escolhas, entendermos como temos sido, o que temos entregado e o que temos sentido. E se houver resistência à mudança, se te recusares a olhar para o que precisa de ser trabalhado, esta energia, esta semana pode se tornar um bocado pesada para ti, porque esta semana não se trata apenas de um ciclo que termina, trata-se do que tu vais fazer com isso. E aqui tens uma escolha, a escolha de continuar agarrado ao que já não faz sentido, ou a coragem de dominar aquilo que dentro de ti precisa de ser transformado. Nesta semana vais perceber que tens suportado situações que já não fazem sentido. Vais ver com mais clareza os padrões que te trouxeram até aqui, formas de agir que se repetem, respostas automáticas que, sem tu dares contas, continuam a moldar as tuas escolhas. E vais sentir o peso do passado a querer agarrar-se a ti, algumas memórias, sentimentos.
e até pessoas podem reaparecer, como se o universo te desafiasse, se vais continuar a segurar ou se já estás pronta para largar. Portanto, estrelas, por norma, as luas novas costumam ser um novo ciclo, mas com estes dois trânsitos a acontecer praticamente em simultâneo, é um momento de transição, ou seja, que nos lembra que nada muda sem consciência, nada muda sem escolha. Por isso, estrelas, vamos então analisar os trânsitos astrológicos cada dia da semana para entender melhor como esta energia se vai desenrolar. Prepara-te, porque tudo começa a mudar a partir daqui. Então, estrelas, estamos aqui a olhar para o mapa de segunda-feira, 24 de fevereiro, primeira semana com Marte direto. Temos aqui a Lua em Capricórnio, como podem ver, a fazer um sextil com Saturno em Peixes e um trígono com Urano em Touro. Portanto, hoje a energia sente-se como um reset depois do caos da retrogradação de Marte, desde dezembro. Há uma sensação de limpeza, de finalmente começar a organizar o que ficou para trás, mas ao mesmo tempo podemos nos sentir meio desconectados, não é? Um pouco perdidos num estado de fluxo, sem estarmos totalmente no momento presente. Portanto, acima de tudo, é um dia de ajustes, não é? É o que o trânsito fala, de realinharmos com o que precisa de ser feito. Não há grandes pressões hoje, não é? Não há quadraturas no céu, mas há uma necessidade de colocar ordem no que estava fora do sítio. Este estilo com Saturno traz estrutura e um senso de responsabilidade, mas tudo sem ser demasiado pesado, não é? E depois temos o trígono com Urano, que adiciona um elemento inesperado ao nosso dia, pequenas mudanças ou soluções inovadoras que podem surgir naturalmente, não é? Podemos nos sentir hoje mais criativos e encontrar novas formas de fazer as coisas sem esforço. Portanto, hoje eu sinto muito que com a Lua em reciprocidade com Saturno, ou seja, a Lua está na casa de Saturno, parece que estamos em modo automático, mas não de uma forma negativa. É um fluxo de energia tranquilo, uma sensação de que as coisas estão a encaixar-se com a ajuda do Marte, mesmo que não estejamos conscientes de cada detalhe. Hoje podemos nos sentir um pouco mais distantes ou um pouco desconectados. Não vamos lutar contra isso. Vamos apenas seguir o ritmo do dia. E, e é isso, estrelas. Portanto, vamos usar a energia de hoje para limpar, organizar, reajustar, sem sobrecarregar a mente com excesso de planeamento, não é? Afinal, Mercúrio está em peixe. Portanto, hoje a energia é fluida, há um pedido de reestruturação sem pressão e se sentirem um pouco desligados, aceitem. É apenas vocês a encontrarem o vosso novo ritmo, por assim dizer. E agora, estrelas, estamos a olhar para o mapa terça-feira, dia 25. Temos duas conjunções, como podem ver aqui no mapa. Temos a conjunção do Mercúrio com Saturno em Peixes e temos a Lua a entrar em Aquário e a fazer uma conjunção com Plutão. Portanto, começamos com esta do Mercúrio, ou seja, o dia começa com uma sensação de peso mental ou emocional. Mercúrio encontra-se com o Saturno em Peixes. Isto pode trazer mensagens sérias, não é? Responsabilidades ou até um não é? Que receberem um não que exige uma resposta mais estruturada. É assim muito que eu vejo estas duas conjunções. Portanto, estrelas, podemos nos sentir sobrecarregados durante a manhã, como se a mente estivesse a processar algo maior do que gostaria, mas à medida que o dia avança, a Lua junta-se a Plutão em Aquário, mudando a energia para algo mais frio, mais observador e com um certo distanciamento emocional da Lua em Aquário, não é? Portanto, aqui é muito de se primeiro temos a conjunção de Mercúrio com Saturno e depois da Lua com Plutão, isto é muito de o que parecia um problema, vá, um tanto ou quanto gigante de manhã, parecer irrelevante de tarde. Portanto, o que é que isto significa? No início do dia, podem receber uma mensagem de uma figura de autoridade, de Saturno, ou lidar com um bloqueio, ou serem simplesmente forçados a levar algo mais a sério. Por isso, estejam atentas a que é que aparece terça-feira de manhã. Aqui, se o Mercúrio junta a Saturno, o tom de comunicação muda, há menos espaço
para leveza e mais necessidade de falar de forma clara e responsável. E depois, da hora do almoço, à medida que a Lua em Plutão junta-se em Aquário, temos um desapego maior, não é? Ou seja, torna-se mais fácil seguir em frente sem nos apegarmos ao stress matinal. Portanto, se começar o dia a sentirem sobrecarregados, sobrecarregadas, não se preocupem. A energia torna-se mais leve e desapegada com o desenrolar do dia. E alguma notícia ou resposta que surja na terça-feira pode parecer difícil de engolir no momento, mas depois percebem que não era tão importante, não é? Como vocês pensaram à primeira vista. Portanto, a dica para hoje: tratem dos assuntos sérios sem dramatizar. O que parecer pesado agora pode ser apenas um pequeno ajuste no caminho. Lembrem-se que terça-feira o dia começa intenso, mas a energia solta-se à medida que avança. Não fiquem presos ao peso do início da manhã. As coisas vão parecer muito mais leves ao final do dia. E temos aqui quarta-feira. Quarta-feira, o que é que nós temos? Temos agora a Lua em Aquário, como podem ver, a fazer uma quadratura com Urano em Touro, e ainda estamos a viver os efeitos finais da conjunção do Mercúrio com Saturno em Peixe. Portanto, hoje é como se houvesse um contraste, não é? Há um contraste entre querer manter a estabilidade e lidar com mudanças inesperadas, principalmente relativamente ao vosso círculo social ou nas pessoas que mais vos influenciam, não é? Esta lua em Aquário, em quadratura com o Urano em Touro, pode trazer alguma surpresa ou pequenas tensões com amigos, colegas ou comunidades das quais fazem parte. E ao mesmo tempo temos o Mercúrio em conjunção com Saturno em Peixe, que já vem desde o dia anterior, ou seja, que reforça a necessidade de manter a mente focada e esta quadratura da Lua, temos que evitar ser levados pelo caos mais extremo. Ou seja, o que é que significa isto para hoje? Significa que podemos sentir que as pessoas à nossa volta estão muito instáveis ou estão muito imprevisíveis, não é? E isso dificulta o nosso próprio equilíbrio emocional. Pode ser também aqui o sinal de que alguém em quem vocês confiam pode ter uma atitude ou uma opinião que vocês não esperavam, não é? E isso leva-vos a questionar a vossa perspectiva sobre esse assunto. E depois temos o restante final da conjunção Mercúrio e Saturno, ou seja, ainda traz o tom sério à comunicação, que nós vimos anteriormente, exigindo que a gente pense bem antes de reagir ao que está a acontecer à nossa volta. Portanto, as estrelas, se surgir alguma tensão ou uma mudança no vosso círculo de, pronto, social, não é? Tentem não reagir de forma impulsiva. Deem um tempo para perceber se é algo realmente significativo ou apenas uma perturbação da energia momentânea. Hoje, estrelas, não é um dia para nos deixarmos levar pelo ruído externo. Temos mesmo que manter o foco no que realmente importa. Não se deixem destabilizar pelo que está a acontecer à vossa volta. Algumas mudanças podem parecer mais dramáticas do que realmente são. Portanto, vamos hoje tentar manter a estabilidade, mesmo quando os outros parecem instáveis. O que acontece à nossa volta não precisa de abalar o nosso centro, estrelas. E hoje, estrelas, estamos aqui a olhar para o mapa de 27 de fevereiro, quinta-feira, e os trânsitos aqui assinalados são a Lua Nova em Peixe e em quadratura com o Júpiter em Gêmeos, não é? Portanto, é o seguinte, estrelas, apesar da Lua ser na noite de quinta para sexta, tecnicamente já é depois da meia-noite. Nós vamos, à medida que o dia se aproxima desta hora, vamos sentir a energia desta Lua Nova em Peixe, mas ao longo do dia vamos sentir a energia destes dois luminares a querem fazer quadratura com o Júpiter em Gêmeos. Portanto, isto há uma sensação de preparação para o que vem a seguir, não é? Portanto, é um momento de introspeção e de clareza sobre os próximos passos. E esta quadratura desta lua nova com o Júpiter em Gêmeos traz um certo nervosismo, não é? Uma certa ansiedade que vem de não sabermos exatamente o que vem a seguir, não é? Mas em vez de deixar que isto nos paralise, afinal é uma quadratura, temos que usar esta energia para alimentar a nossa curiosidade e a abertura ao novo.
Portanto, o que é que significa esta lua nova em quadratura com Júpiter em Gêmeos? Estamos na fase de preparação para algo importante. Portanto, se sentires uma inquietação interna, é porque o universo está a pedir-te para te alinhares antes de dar o próximo passo. Esta quadratura da Lua Nova com o Júpiter, eu sinto muito, não é? É que vamos ser testados nas escolhas que fizemos até agora, ou seja, temos mesmo que certificar que sabemos para onde queremos ir antes de seguir em frente. E esta quadratura em Gêmeos lembra-me sempre de adotar uma mentalidade mais experimental e curiosa, pode desbloquear um grande insight, ou um grande avanço, ou uma grande descoberta. Portanto, estrelas, se hoje com esta quadratura da Lua Nova, que é um trânsito importante, com o Júpiter, que fala de abundância, fé, prosperidade, se sentimos alguma insegurança sobre o que está por vir, vamos então transformar essa insegurança em entusiasmo, não é? E é uma lua nova, ok? Que é marcada por novos inícios, mas esta lua nova é muito clara. Antes de avançar, temos mesmo que tirar o momento para nos conectarmos, para que nos conectarmos connosco mesmo e definir uma direção clara. Portanto, vamos hoje permitir, se assim o é, vamos nos permitir explorar possibilidades antes de nos comprometermos com uma decisão final. Hoje, acima de tudo, não é o dia para arrancar, é o momento de alinhamento interno antes de dar o novo passo. A ansiedade pode existir, é uma quadratura de Júpiter, mas se canalizarmos bem, pode ser o impulso para, para precisamos para conseguirmos ou começarmos algo incrível. E agora, estrelas, estamos aqui a olhar para o mapa de sexta-feira, 28 de fevereiro, último dia do mês. Temos a Lua em Peixe, como podem ver, desta vez em conjunção com o Saturno e com o Mercúrio. E o grande trânsito do dia é que Mercúrio entra no seu movimento sombra. Portanto, hoje a energia traz uma sensação de arranque lento, um arranque difícil, não é? Vamos estar bem na caminha, mas que eventualmente se transforma em fluidez. Temos, como eu falei, a Lua em Peixe a encontrar-se com Saturno e com Mercúrio, tornando o dia ideal para enfrentar algo que temos adiado, não é? Tipo aquela tarefa ou conversa que ficou para segundo plano. Mas há aqui um detalhe importante, como eu falei, Mercúrio entra no seu movimento de sombra, iniciando a contagem regressiva para a sua retrogradação, para o próximo Mercúrio retrógrado. Isto significa o quê, estrelas? Temos de estar atentos. Significa que o que acontece agora, o Mercúrio entrar em sombra, tem tudo para voltar para uma revisão mais tarde. Portanto, o que é que isto significa? Podemos sentir que hoje, sexta-feira, tudo começa de forma lenta e arrastada. Mas se dermos o prime, entre aspas, se insistirmos, não é? Vamos entrar no ritmo certo. Se andaram a procrastinar ou a adiar ou a empurrar alguma coisa com a barriga durante a semana, hoje é a oportunidade para resolver, não é? Assim que derem o primeiro passo para resolver pendências, tudo começa a fluir. E se temos aqui conjunções de Mercúrio, o Mercúrio está em peixe, ele não gosta de estar em peixe, cuidado com falhas na comunicação ou mal-entendidos. Aqui é muito o tom que usam, pode ser interpretado de forma errada, não é? E por causa do vosso tom de comunicação, pode haver atrasos ou confusões a surgir. Portanto, estrelas, hoje o primeiro passo pode ser difícil, é verdade, mas depois tudo se encaixa naturalmente. Prestem muita atenção ao que surgir hoje. Estas situações podem voltar quando o Mercúrio ficar retrógrado. Portanto, para termos um excelente dia, uma excelente sexta-feira, vamos escolher uma tarefa que temos estado a adiar e vamos começar. O fluxo, como eu disse, de energia vem depois da resistência inicial. E se houver atrasos ou confusões, tenham paciência e ajustem conforme necessário. Portanto, hoje tudo pode parecer lento e trabalhoso no início do dia, mas é a nossa consistência que leva a que o fluxo de energia entre nos eixos. Não nos vamos deixar travar pelo desconforto inicial, vamos avançar com calma e com atenção. Estrelas, agora estamos aqui a olhar para o mapa de sábado, dia 1 de março. Bem-vindos a março, e temos a Lua a entrar em Carneiro.
Mercúrio a fazer uma conjunção com o nó do norte em Peixes e Vênus fica retrógrada em Carneiro. Ou seja, é o dia com os trânsitos principais e que, no fundo, levaram à reflexão que nós fizemos no princípio e no fim do vídeo. Portanto, hoje podemos sentir que estamos a receber algo que já não nos interessa, algo que já ultrapassamos, não é? E com a Vênus a iniciar a sua retrogradação em Carneiro, é um momento de revisão profunda, não é? Dos nossos desejos, dos nossos valores e dos nossos relacionamentos, não é? O que antes parecia essencial, a partir de hoje pode já não fazer sentido. E depois temos o Mercúrio, a encontrar-se com o Nó Norte em Peixes, não é? Que pode trazer insights poderosos, mas também momentos de confusão gerados por medo, por dúvida, não é? E esta dúvida pode ser apenas uma distração, é tipo de a vossa intuição já saber a resposta. Portanto, estrelas, é dia para perguntar o que é que precisa de ser eliminado. Se é um hábito, se é um comportamento, ou até uma ligação que já não faz sentido. Também é um dia de escolhas, não é? A escolha entre continuar a sofrer ou cortar aquilo que vos enfraquece. Mas se não for agora, quando é que é? Quando é que vamos ter tanta energia em peixe? A nossa mente, o nosso Mercúrio, está em peixe. Portanto, ele pode nos tentar confundir, não é? Já deixei o aviso na aba da comunidade. Mas o nosso subconsciente já sabe ler nas entrelinhas, já sabe o que precisa de ser feito. Portanto, lembrem-se que a confusão de peixes muitas vezes é um mecanismo de defesa para evitar a mudança, mas a resposta já está dentro de nós. E, e é engraçado ver que a energia do dia anterior, não é? De sexta-feira, falava que o primeiro passo é o mais difícil, não é? E que depois do primeiro passo tudo começa a fazer sentido. Portanto, estrelas, pensem o que é que precisam largar para seguir em frente. Há algo que precisa de ficar para trás para poderem avançar. Confiem na vossa intuição, tomem o primeiro passo e permitam que o vosso subconsciente vos guie. E se quiserem fazer o teste primeiro, se conseguiram ler a mensagem na aba da comunidade, ainda melhor. E finalmente, estrelas, chegamos a domingo e temos, como podem ver aqui no mapa, temos Mercúrio junto a Neptuno. Temos o Sol em Peixes, agora só o Sol a fazer quadratura com Júpiter em Gêmeos. Portanto, o que é que isto nos diz? Diz-nos que o Sol em quadratura com o Júpiter, com o Mercúrio junto a Neptuno, é muito de haver uma distância entre sonho e realidade. E isso é uma quadratura. A distância entre o nosso sonho e a nossa realidade pode parecer maior do que gostaríamos, não é? E estas conjunções do Mercúrio com o Neptuno, eu vou ter saudades disto, estrelas, vou ter saudades quando o Neptuno entrar em Carneiro, porque cria um mar de ideias, de intuições, de percepções, não é? Mas claro, é tudo sem garantias concretas, não é? Há muitos dados, há muita informação, mas também há muita distorção, não é? O que é real, o que é apenas uma ilusão. E aqui o Júpiter no signo das ideias em Gêmeos, em quadratura com o Sol, reforça a frustração de termos muitas ideias, mas poucas provas de que funcionam, não é? É um bocado assim. Por isso podemos sentir que estamos a tentar a forçar algo sem os fundamentos ou sem as bases certas. Portanto, o que é que estes dois trânsitos em conjunto significam? Significam que por vezes termos força de vontade não basta. Se as nossas crenças estiverem erradas, no fundo, para manifestarmos algo no mundo externo, é preciso ajustar primeiro o que se passa dentro de nós. A conjunção com o Neptuno ajuda-nos a sentir inspirados e inspiradas, mas também, por outro lado, confusos, não é? Portanto, se algo parecer incerto, talvez a gente precise de um pouco mais de tempo para amadurecer. E por outro lado, esta quadratura do Júpiter em Gêmeos lembra-nos sempre que o excesso de informação cria uma falsa sensação de clareza, não é? Nem tudo o que parece fazer sentido agora terá lógica mais tarde. Portanto, se estão presos num ciclo
de insatisfação, no fundo, olhem para dentro, não é? É o que o céu nos diz. É porque algo precisa de mudar na nossa forma de pensar para que as coisas se alinhem, não é? Hoje nem tudo o que parece verdadeiro é real, por isso não é um bom dia para tomar decisões. Portanto, qualquer decisão que tenham que tomar hoje, questionem bem as vossas próprias crenças e as vossas próprias percepções, não é? E é assim, estrelas, a melhor maneira para isto fluir hoje é, em vez de forçarem um resultado externo, trabalhem primeiro a vossa mentalidade. O sucesso começa sempre muito com o que vocês acreditam ser possível. Por isso, se sentirem aqui esta confusão de Neptuno com Mercúrio, se sentirem que as coisas não estão a encaixar, talvez seja, quase certeza, que algo dentro de vocês ainda precisa de mudar. E essa clareza virá quando alinharem as vossas crenças com as vossas intenções. Então, estrelas, chegamos agora aqui ao final do vídeo e uma pequena reflexão sobre esta leitura. Ou seja, o que eu senti muito ao longo destas leituras é que o medo é, sem dúvida, a prisão mais poderosa que existe, não é? E esta lua nova em Peixes, esta semana abre um portal para o desconhecido. E depois vem a Vênus retrógrada, em Carneiro ou Áries, que traz uma revisão profunda dos nossos desejos e valores. Mas o que ativa realmente o desconforto é Mercúrio em Peixe, principalmente quando ele estiver conjunto ao nó do norte, e é normal que alguns de vocês já estejam a sentir este desconforto desde que Mercúrio entrou em Peixe. E Mercúrio, na sexta-feira, entra na sua sombra, avisando que nos vai retrogradar, cruzando os mesmos territórios que a Vênus. E este é o gatilho, estrelas. É aqui que os medos começam a surgir, porque a mudança está próxima. E o nosso inconsciente já sabe disso. Mas há um detalhe muito importante. Tudo está invertido. Já sentiste que as palavras não fazem sentido, que a lógica habitual parece dissolver-se. É Mercúrio em Peixes a falar. E foi exatamente por isso que há dias publiquei na aba da comunidade um aviso, a avisar que tudo está invertido, que o que estás a ver não é o que pensas, não é? E às vezes escutar é esquecer o que já sabias, não é? Portanto, o que é que significa este enigma que eu deixei na aba da comunidade? Que o medo que podemos sentir agora, e que podemos sentir esta semana, pode não ser o que parece. Que o que te parece certo pode estar errado, o que parece confuso pode estar a revelar mais do que estás preparado ou preparada para ver. Lembra-te do gato da Alice no País das Maravilhas? Ele aparece sempre nos momentos mais desconcertantes, com um sorriso misterioso, que eu tentei deixar aqui na imagem, e frases que parecem enigmas, mas se ouvirmos com atenção o gato, percebemos que ele nunca diz nada ao acaso. E é exatamente isso que Mercúrio em Peixe está a fazer agora. Está a desafiar-te a ler as entrelinhas, a questionar se aquilo que acreditavas ainda faz sentido, a perceber que o medo não é um aviso, é um teste. O medo de perder, o medo de errar, o medo de não conseguir, o medo de abrir mão de algo que já não faz sentido, mas que ainda nos agarra. Medo de ver a verdade e ter de agir sobre ela. Mas aqui está o ponto crucial, não é? Muitos de nós temos medo das coisas erradas, o medo que carregas, quase certeza que não é teu, foi-te ensinado, foi plantado em ti para te manter preso. Por exemplo, a nível espiritual, há quem siga um caminho espiritual por amor, mas também há quem siga por medo, medo de ter dor, medo da solidão, medo da rejeição, medo do desconhecido. Mas é o seguinte, estrelas, se nós estamos nesta dimensão, o medo é para proteger o nosso corpo, não é? É um instinto, eu já falei nisto nos podcasts com o meu amigo psicólogo Pedro Lisboa. A nível espiritual, o medo é uma ilusão e enquanto acreditares nele, continuarás a ser uma marioneta de uma vida que não escolheste. Porque, estrelas, a Vênus em Carneiro, não é? O signo, entrar no signo do guerreiro, da luta, significa que a verdadeira batalha nunca foi contra os outros, nunca foi contra o mundo. A verdadeira luta
é contra aquilo que ainda não conseguiste superar dentro de ti. Por isso, olha para a tua vida agora e a que é que ainda seguraste ou andas a segurar por medo. A que ideias, relações, padrões, versões de ti mesma tens sido leal, não por amor, mas por receio do que pode acontecer se os deixares ir. E cortar laços com o medo de estrelas é a única forma de mudares a tua história. E talvez durante esta retrogradação de Vênus vais perceber que muito do teu esforço até hoje foi uma luta contra a corrente, porque esforço sem coragem não leva a lado nenhum. O que mais existe no mundo são pessoas esforçadas e infelizes. O que realmente faz a diferença é quem consegue destruir os seus próprios bloqueios internos. Por isso é que andamos nesta energia desde o princípio do ano. E esse é o verdadeiro teste desta semana. Vais continuar a deixar o medo definir os teus passos ou vais finalmente assumir o teu poder? A mudança começa aqui, estrela. Tudo muda aqui e o primeiro passo é teu. E, por fim, estrelas, um agradecimento especial. Este vídeo estava difícil de sair. Afinal, tenho muita energia em Virgem. Tenho Sol, Lua, Júpiter, Saturno e Mercúrio. Tudo em Virgem, no meu mapa natal. E como bom virginiano, às vezes fico preso ao detalhe, à estrutura, à análise. E a clareza teima em não aparecer. Mas hoje a resposta veio de onde nem me esperava. Aqui dos comentários no canal. Uma simples frase da minha amiga Raquel fez o boom, não é? Abriu uma intuição e trouxe a peça que faltava para tudo encaixar. Ela escreveu nos comentários: lembras-me o gato da Alice no País das Maravilhas, não é? Com uma vibração enigmática a ensinar que é a altura de abrir a mente. E foi exatamente isso. Esse insight mudou tudo. Então, obrigado, coração Raquel, e obrigado a todos vocês que assistem, comentam, partilham as vossas percepções. Este espaço é nosso e este vídeo é mais uma prova disso. Boa semana, estrelas.